Bom, eu estou aqui para apresentar o trabalho que o professor Yuri solicitou a respeito de temas que têm correlação com a gestão ambiental. E o tema ao qual eu escolhi foi impactos ambientais da falta de infraestrutura em saneamento básico. Esse tema ele tem um enfoque nos principais problemas de implantação de infraestrutura, quais são os impactos mesmo para a questão familiar, social, econômica e ambiental desse problema que nós temos há tanto tempo. Pronto. Por minha produção, eu me chamo Gabriel Correia, sou estudante de administração do sexto período da Uniesp, o Centro Universitário de Educação Superior da Paraíba, e o trabalho foi solicitado pelo professor Valdir Yuri Cavalcante. Para a gente poder começar a falar desse tema, a gente tem que compreender primeiramente alguns conceitos de saneamento e formas de implementação do mesmo. Pronto. A palavra sanear tem por significado tornação, habitável. Aí, a partir desse conceito, a gente começa a entender qual é a importância do saneamento básico para a população, para o meio ambiente e como ela afeta em nossas vidas. O saneamento básico ele tem por principal objetivo tornar um lugar habitável para todos, como que estão nesse meio ecológico, e ele parte a partir de iniciativas de políticas públicas, É o governo, o Estado que tem esse cunho, essa demanda para si de estar tendo que administrar essa questão com relação às políticas públicas que vão determinar a infraestrutura de saneamento básico para os locais, Aí, de acordo com a Lei 11.445 de 2007, podemos definir como saneamento básico o conjunto de serviços, infraestruturas e instalações operacionais de abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e drenagens e manejo das águas pluviais urbanas. Então, essa é a lei que garante a autonomia do saneamento básico, bem como seu conceito, e o que deve ser definido para as autoridades. É a lei que unifica isso. Pronto, quando o saneamento básico ele surgiu no Brasil, de acordo com o blog, o Instituto Trata Brasil, o blog do Instituto, em matéria publicada dia 7 de janeiro de 2020, o primeiro registro mesmo de saneamento no Brasil, ele se deu em 1561, quando o fundador Estácio de Sá, ele escavou um poço para abastecer aquela região do Rio de Janeiro. Aí passou-se o tempo, em 1723 foi entregue à população, sendo o primeiro sistema de saneamento básico do país, No período colonial, ações de saneamento eram feitas de forma individual, ou seja, cada pessoa ela tinha responsabilidade sobre a sua área e como deveria ser feito saneamento. Aí, na capital do Rio de Janeiro, o primeiro chafariz foi construído em 1744. Aí, a partir dos anos de 1940, se iniciou o comércio dos serviços de saneamento do Brasil, Agora eu vou falar sobre as demandas e as principais dificuldades com relação à implementação do saneamento básico, porque alguns dados a respeito sobre a quantidade de implementação, sobre a quantidade de pessoas que são atingidas pelo saneamento básico e quantas faltam ainda desse direito tão básico. Pronto. A Trata Brasil também nos traz dados em relação à demanda de abastecimento de água potável. Uma matéria que foi publicada no dia 12 de março de 2019, ela traz alguns índices
do Sistema de Informação de Saneamento, o SNS 2017, mostra que o abastecimento na região sudeste é de quase 91,25%, ou seja, ele é o maior, a região a qual a população tem esse atendimento básico, né? O maior número desse atendimento. Se a gente comparar esses índices com regiões mais precárias, como a região norte, nela só 57,49% da população é atendida pelo saneamento básico, ou seja, quase metade da população, em questão de percentuais, ela ainda não é atendida de forma eficaz com relação ao saneamento, né? Ou seja, elas vivem em palafitas, elas vivem em vilas que não foram implementadas políticas públicas para que sejam efetivamente feito um sistema de saneamento básico para aquelas pessoas. Isso é muito prejudicial, não só para o meio ambiente, mas para a economia também. Os gestores se recusam a expressar isso porque economicamente é muito prejudicial. Você está remediando problemas de saúde de pessoas que estão com esses problemas por causa da questão da insalubridade, né? Causadas pela falta de saneamento básico, de implementação de estruturas eficazes que atendam à necessidade dessas pessoas. Pronto. Aí esses dados mostram que há uma enorme dificuldade em relação ao abastecimento de água, como eu havia dito, principalmente quando estamos falando de regiões mais pobres, que é a região norte e a região nordeste. Ainda de acordo com os dados gerais do SNS 2017, apontam que o Brasil apresenta 83,5% dos brasileiros que são atendidos com abastecimento de água tratada, e quase 35 milhões de brasileiros ainda não têm este serviço básico. Aí os principais pontos que a gente tem que observar na dificuldade de implementação de água potável é a perda de água, ou seja, quando é distribuída água potável, só que essa água, as pessoas não utilizam 100% dessa água e ela é perdida. Aí a criação de aglomerados populacionais, áreas irregulares, foi o que eu disse, as palafitas e outros meios de habitação que dificultam mesmo também a implementação. Só que para isso é necessário que haja políticas para alcançar, né, essas pessoas, as quais também dependem de ações do Estado para poderem terem, né, a sua dignidade, uma água potável para poder ter uma qualidade de vida melhor. Aí a falta de planejamento e ações para combater esses problemas, que é o descaso, né, das autoridades com relação a este tema, que é um tema que precisa ser muito discutido ainda no Brasil. Ainda nós estamos numa fase... Nós avançamos muito nos últimos tempos, só que ainda tem muito trabalho a ser feito com relação a isso. Então é um tema que deve ser prioridade, assim como a questão da fome no Brasil, assim como a questão da desigualdade social. Nós temos também que ver a questão da insalubridade em alguns pontos no Brasil, onde as pessoas não são alcançadas com um sistema de abastecimento de água potável. Pronto. Os principais impactos negativos da falta de saneamento no âmbito para o meio ambiente, o sistema de esgoto, coleta de rejeito, a reciclagem, o direcionamento de águas pluviais, entre outros pontos, tem um tremendo impacto no dia a dia dos municípios. Os principais impactos negativos encontrados pela falta de saneamento básico adequado é a poluição, principalmente em rios e em praias, que são as regiões nas quais as pessoas geralmente que não têm o saneamento básico fazem os descarte de rejeitos, descarte de materiais, de lixo, de várias coisas que com o saneamento básico, com o esgotamento de esgoto, elas conseguiriam fazer esse descarte de forma que causasse um impacto menor. Isso causa a poluição, né, desses meios. Não só disso, mas a poluição também que vem nos centros urbanos, onde muitas vezes
não há uma demanda suficiente para o recolhimento de lixo, escoamento de esgotos, e quem são prejudicados são menores, pois quando chega o período chuvoso, essas pessoas vêm desesperadas por causa das enchentes que são causadas pelo entupimento desses bueiros, aos quais os lixos são descartados, né? Ou nas ruas, onde as águas escoam para os bueiros e levam o lixo, entopem. Pronto. Aí essa poluição ela se dá por uma urbanização agressiva, assim como eu tinha dito. Quanto maior a urbanização e menor a capacidade do Estado de ter esse saneamento básico, maior é a poluição. A gente vê exemplos como São Paulo, Recife, esses centros metropolitanos que quando chega o período chuvoso, em alguns municípios é visto um acentuado nível de enchentes, pessoas que perdem suas casas, seus móveis, e isso quando não há deslizamentos, né? Por falta também do escoamento da água adequada. A poluição não só acarreta risco para a nossa saúde, mas também é um dos fatores a qual a mesma é tão prejudicial para a fauna. Ou seja, não é só prejudicial para o meio ambiente em si, como vegetação, mas também para a fauna, para os animais, onde eles habitam e vivem um ambiente puro e salubre. E quando ocorre esse processo de poluição desse habitat, inúmeras vezes põe em risco determinadas espécies que chegam até a ser extintas. Isso quando não procuram outros habitats, como o centro urbano, fazendo com que haja invasão em nossas vidas. Ou seja, muitos animais que anteriormente não eram vistos nos centros urbanos, em casas, hoje em dia já é comum o IBAMA achar esses animais como onças pintadas, cobras e lobo-guará, espécies que não é comum serem vistos nos centros urbanos, mas começam a partir disso. Essa questão de falta de planejamento e infraestrutura faz com que as espécies se desloquem, às vezes por motivo de poluição, como eu estou explanando aqui, e muitas vezes prejudicam até a nossa vida, né? Nosso dia a dia, podem atacar, não por culpa delas, mas por culpa de estarem tão estressados. Se o habitat foi invadido e poluído que a única alternativa que eles têm é... Aí já no âmbito social, as propagações de doenças que influenciam diretamente a qualidade de vida dos habitantes é o principal fator desse âmbito. Aí, de acordo com o site BRK Ambiental, anualmente em todo o mundo há uma morte de 361 mil crianças com menos de 5 anos, em que só o processo de coleta de esgoto em um sistema de distribuição eficaz de água potável seriam capazes de reduzir em 80% esse número. O tratamento de esgoto, por exemplo, minimiza a quantidade de micro-organismos causadores de doenças e se desenvolvem em ambientes insalubres. Outro ponto é a reprodução de mosquitos de água parada que podem provocar dengue, febre amarela, malária, zika, chikungunya e outras enfermidades. Ou seja, essas águas paradas em ambientes públicos, por falta de saneamento ou falta de infraestrutura para fazer o descarte e escoamento, elas podem acarretar várias doenças, inclusive uma das que mais se propaga no Brasil por causa do Aedes aegypti e vários outros mosquitos, né? Porque eles têm reprodução rápida e o clima é favorável e eles conseguem tá distribuindo essas doenças aí para conosco. E também tem outras patologias que podem ser transmitidas, como leptospirose, disenteria, esquistossomose, cólera e parasitose. Do ponto de vista econômico, a gente pode ver uma falta na questão de um déficit na questão de internamentos, um déficit de valor, de dinheiro público. Em 2015, o número de trabalhadores que foram afetados pela falta de infraestrutura em saneamento básico foi um total de 6,4 milhões. Se caso houvesse um alcance de aproximadamente 100% da população, a coleta de esgotos poderia haver uma redução de 74,6 mil internações, ou seja, o dinheiro empregado para
para a questão de infraestrutura, ele teria um retorno na diminuição de internações, o que faria com que desafogasse muitas vezes os leitos para que outros problemas reais pudessem ser resolvidos de melhor forma. Aí esse dado é feito ele trago a partir da BRK Ambiental também. De acordo com o relatório, o saneamento e a vida da mulher brasileira, as mulheres se afastam em média 3,5 dias por ano de suas atividades rotineiras por causa de incidências de doenças diarreicas. Focando no aspecto financeiro, o acesso ao saneamento traria um ganho total à economia do país de mais de 12 bilhões por ano. Ou seja, não é visto como um investimento, né? A questão do saneamento básico é visto como um gasto público, mas onde esse gasto traria não só retorno financeiro, como retorno em qualidade de vida para a população. Aí, os mais destrinchados pela falta de salubridade familiar, vou trazer agora, de acordo com o ranking de saneamento, estudo realizado pelo Instituto Trata Brasil, que eu já tinha falado anteriormente, em 2015 mostra que 40% dos esgotos do país ainda não são tratados. Além disso, 35 milhões de brasileiros não recebem um sistema de abastecimento de água. E ainda mais de 100 milhões de pessoas não têm acesso ao serviço de coleta e de tratamento de esgoto. Isso é quase a metade da população, ou seja, são dados alarmantes. Não é só ter o abastecimento de água, mas é preciso ter a coleta de rejeitos, é preciso ter o escoamento das águas fluviais. Isso faz com que esse dado de qualidade de vida ele só aumente, e o de saneamento básico também do país. Aí o DataSUS em 2013 revelou que ocorreram 340 mil internações por infecções gastrointestinais no país, representa um custo em média de 355,71 por paciente. Ou seja, como eu havia dito, né? A questão da saúde, ela está ligada diretamente ao saneamento básico. Aí, os impactos negativos com relação à falta de um sistema de saneamento adequado para as famílias é que os mais afetados são as crianças. E como eu já dito também anteriormente, são as que estão abaixo dos 5 anos. Aí afirma a ONU que 10% das mortes infantis poderiam ser evitadas com investimento em saneamento básico. Aí aqui são algumas doenças, as principais, que são causadas em ambiente familiar por causa da questão da salubridade, da falta da salubridade, que é uma consequência da falta de infraestrutura e saneamento básico. A disenteria bacteriana, é o cólera, é a febre amarela, é a malária, é a hepatite A, é a leptospirose. Todas essas são doenças causadas por ambientes sujos que poderiam ser evitadas com algumas políticas públicas e conscientização também da população. Então, estudo de caso eu vou trazer a respeito da cidade onde nós estamos, que é João Pessoa. De acordo com o Sistema Nacional de Informação sobre Saneamento, o SNS revela que João Pessoa possui quase 100% da população com abastecimento de água potável. Isso é muito bom, isso é um avanço, porque são poucas as cidades que têm esse dado, esse valor, esse percentual. Mas o Instituto Trata Brasil também fala que em relação ao esgotamento sanitário, a situação precisa de algumas melhoras. O Instituto estima que 79,3% da população da cidade recebe atendimento de coleta de esgoto e que 83,3% dos esgotos de uma pessoa são tratados, ou seja, ainda há muito trabalho a se fazer. Não é só ter uma notícia boa, mas são vários serviços que influenciam na questão do saneamento básico, não só a questão da distribuição da água potável, mas a coleta de esgoto, o tratamento desses esgotos, sabe? Esses índices revelam ainda que há desafios para a capital paraibana, assim como eu disse, a serem enfrentadas, apesar da evolução que nós tivemos em relação a outras capitais. João Pessoa é a melhor capital do Nordeste e a terceira melhor cidade do Nordeste na tabela do ranking de saneamento básico. Uma das 100 maiores cidades na questão 26ª, atrás somente de Campina Grande, a 16ª, também na Paraíba, e Vitória da Conquista, a 10ª na Bahia. Pronto, aqui eu tenho as referências bibliográficas, se quiserem dar uma olhadinha. E foi isso, muito obrigado mesmo, e até mais. Meus agradecimentos ao professor Laudir, que
foi muito compreensivo e que